Olá, PCI Concursos, caros concurseiros, caras concurseiras. Vamos continuar com a nossa disciplina Direito do Trabalho, continuar a falar acerca das fontes formais do direito do trabalho, resgatando um pouco do conteúdo da aula antecedente, para aqueles que gostam de dar uma pausa, em vez de continuar, ou até mesmo para um resgate, aí, para que a gente possa o contexto, estarmos bem situados. Na aula passada, a gente elencou e começamos a falar das fontes formais autônomas e heterônomas. Do direito do trabalho, preste bastante atenção, as fontes formais autônomas, aquelas que surgem, as normas jurídicas são criadas a partir da conjunção da vontade do trabalhador e do empregador. Ambos firmam um pacto que cria a norma jurídica, que passará a regular aquela relação jurídica de direito material trabalhista. No direito do trabalho, temos como muito importantes os instrumentos negociais coletivos, o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, artigo 611 da CLT, a possibilidade de criar normas coletivas que se equiparam à lei, que é a fonte formal por excelência. Contudo, a lei é uma fonte formal heterônoma, ao contrário dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. A lei é criada por um terceiro, por nossos representantes, após o tramitar do processo legislativo previsto na Constituição da República. Então, entre as fontes formais autônomas, destaque para os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Eu cheguei a falar na aula sobre os regulamentos de empresa. Muitos doutrinadores e a própria jurisprudência entendem que os regulamentos não são fonte formal. Por quê? Porque advém da vontade unilateral do empregador. O regulamento de empresa cria direitos e obrigações no âmbito da relação jurídica trabalhista, contudo, é elaborado pelo próprio empregador. Há uma polêmica em torno da negativa do regulamento como fonte formal. Bancas de concurso têm se posicionado contrariamente a essa doutrina e jurisprudência majoritárias e cobram isso, infelizmente, em provas de natureza objetiva, provas teste. Muitas dessas bancas entendem que é uma fonte formal. Se houver, de alguma forma, a participação do empregado na elaboração do regulamento de empresa, você não deve titubear em dizer que se trata de uma fonte formal. É possível sustentar com maior tranquilidade essa característica de fonte formal se o empregado participar da elaboração do regulamento de empresa. Vamos aqui para o quadro que eu quero falar um pouquinho do regulamento de empresa, só para nós esgotarmos a temática no que se refere à fonte formal. Vejam, o regulamento de empresa é um conjunto de regras elaboradas pelo empregador que quer organizar a sua empresa. Então, essas normas do regulamento aderem ao contrato trabalhista, ao caráter contratual da relação jurídica trabalhista, da relação empregatícia. Se o caráter desse regulamento for geral e impessoal e, como eu disse, houver a participação do empregado na elaboração, fica mais tranquilo defender o regulamento como fonte formal. Autônoma por quê? Porque advém da vontade dos sujeitos
da relação jurídica de direito material. A questão é controvertida. De qualquer forma, esse regulamento de empresa não se equipara à lei. Uma súmula muito importante, aproveitamos a deixa, né? Isso vocês verão muito comum no nosso curso, no decorrer dele, deixas e citações jurisprudenciais. A importância das súmulas no atual momento do desenvolvimento da ciência jurídica no Brasil é fundamental, é de extrema importância. Então, acostumem-se, meus queridos, minhas queridas, com a citação de súmulas, orientações jurisprudenciais do TST ao longo de todo o nosso curso, como se deu no direito processual do trabalho. A súmula número 51 fala das vantagens trazidas pelo regulamento. Então, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. O item 2 da súmula diz que se houver dois regulamentos coexistirem, o empregado terá a opção de aderir a um deles, o que significará a renúncia às regras do sistema do regulamento do outro regulamento. Vejam, a súmula número 51 confirma, ratifica a aderência das cláusulas regulamentares ao contrato do trabalho e vai além, impede que a revogação atinja os contratos de trabalho vigentes. Essas revogações e alterações só terão efeito para os contratos de trabalho firmados após a alteração ou revogação. Para os novos trabalhadores, para os trabalhadores que vierem a ser admitidos após a alteração. E, se houver dois regulamentos, o empregado poderá optar por um deles, o que significa renúncia ao conjunto de regras do outro regulamento jurídico. Quando eu falei, então, esgotamos aqui a questão das fontes formais autônomas, né, o tratamento das principais, né, muito bem detalhado e pormenorizado o estudo dessas fontes formais, com especial atenção para o regulamento de empresa, tendo em vista a controvérsia jurídica existente em torno dele. Sobre fontes formais heterônomas, por sua vez, a principal é a lei. Lei em sentido amplo, A lei em sentido amplo engloba a Constituição da República, engloba leis complementares, ordinárias, de natureza infraconstitucional, engloba portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem força de lei em virtude da disposição do artigo 200 da CLT, engloba medidas provisórias, vai englobar também decretos. Então, há uma série de diplomas normativos envolvidos no conceito amplo de lei, fonte formal heterônoma por excelência. As convenções e os tratados da Organização Internacional do Trabalho, ratificados pelo Brasil, também têm força de lei, se integram ao ordenamento jurídico e merecem a sua atenção, merecem a nossa atenção. Nós falamos isso na aula passada. Tratamos das convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho. No âmbito das fontes formais heterônomas, destaco também as sentenças normativas. Nós temos os acordos e as convenções coletivas que decorrem da vontade negocial coletiva dos entes coletivos do direito do trabalho. São fontes formais autônomas. E temos
Ou seja, decorrem da negociação coletiva, do processo de negociação coletiva. Mas temos as sentenças normativas que decorrem do poder normativo da Justiça do Trabalho. Ou seja, o Poder Judiciário Trabalhista pode criar normas respeitadas determinados requisitos e condições trazidos pela própria lei e pela jurisprudência. A Constituição da República, no parágrafo 2º, artigo 114, respalda expressamente, respalda expressamente a possibilidade de uma sentença normativa criadora de normas jurídicas, uma sentença a ser proferida na ação de dissídio coletivo, como estudamos no direito processual do trabalho. Decorre do poder normativo da Justiça do Trabalho. E essas sentenças normativas impactarão os contratos de trabalho da categoria envolvida no dissídio coletivo. Aqui no quadro. Sentenças normativas, criação de novas condições de trabalho por meio do poder normativo exercido na Justiça do Trabalho. Eu só vou ter um dissídio coletivo se restar frustrada a negociação coletiva. Negociação coletiva que, se fosse concluída, ensejaria o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Se as partes não chegarem a um bom termo, a um acordo, poderá ser ajuizado o dissídio coletivo e no dissídio coletivo o Poder Judiciário Trabalhista, no exercício do seu poder normativo, proferirá uma sentença normativa. As normas criadas aderem aos contratos de trabalho, e aí eu chamo a atenção do artigo 868, parágrafo único da CLT, que traz um prazo máximo de vigência da decisão normativa, 4 anos. Não confundam, pessoal, o prazo máximo de vigência da sentença normativa com o prazo máximo de vigência do instrumento negocial coletivo, do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho. Prazo que poderá ser de até 2 anos. Ok? Aqui é o prazo da decisão normativa. Também, continuem aqui comigo, não vamos sair daqui não, vamos ficar aqui. Fontes formais heterônomas. Se discute muito o papel da jurisprudência, há muita controvérsia se a jurisprudência é uma fonte formal ou não. A doutrina entende que não é uma fonte formal. Contudo, temos que estar atentos para os precedentes, novidade do Código de Processo Civil de 2015. Os artigos 926, 927 e 928 vão falar da necessidade de uniformização da jurisprudência e da criação de precedentes. São esses aqui, pessoal. Incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 927. Professor, tem precedente no processo do trabalho? Também tem sim, pessoal. Aplicam-se os precedentes respeitadas as peculiaridades do processo do trabalho na Justiça do Trabalho. Ou seja, meu caro concursando, minha cara concursanda, os precedentes terão força vinculante, são decisões que uniformizam a jurisprudência. No caso da Justiça do Trabalho, decisões do Tribunal Superior do Trabalho ou dos tribunais regionais do trabalho, que vincularão os juízos trabalhistas e deverão ser observados sob pena de decisões contrárias terem seus efeitos cassados por meio da reclamação constitucional, né, da ação de reclamação.
ação para fazer valer a força normativa dos precedentes. O Código de Processo Civil preceitua desta forma e isso se aplica ao processo do trabalho e na nossa matéria aqui, fontes, ganha uma importância salutar a jurisprudência uniforme dos tribunais. Essa jurisprudência não vai criar uma norma jurídica propriamente dita, mas vai pacificar a interpretação, a aplicação ou alcance das normas jurídicas, das teses de direito controvertidas. Tá bom, pessoal? Ok? Vamos lá, voltemos aqui. Falei do regulamento. Não são fontes. A jurisprudência por si só não é considerada como fonte, apesar das minhas considerações em torno dos precedentes. A doutrina, a equidade, a analogia, cláusulas contratuais do contrato individual do trabalho não são fontes formais. O que nós temos são as cláusulas normativas, as normas coletivas, no âmbito do direito coletivo do trabalho, acordo e convenção coletiva como fonte formal. Mas a cláusula contratual do contrato individual do trabalho por si só não é uma fonte formal. Pelo menos esse é um entendimento doutrinário majoritário. Hierarquia das fontes trabalhistas. Aqui já passo a tratar com vocês da hierarquia. E diferentemente do direito civil, no direito do trabalho, o critério hierárquico não é rígido. Aquela ideia de que a lei se sobrepõe, no âmbito, a lei se sobrepõe, sempre vai se sobrepor ao pactuado pelas partes, seja do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, não se aplica no direito trabalhista. Existe um caráter plástico das fontes trabalhistas no direito do trabalho. E, anotem aí, pessoal, o que é mais importante quando falamos de hierarquia. Não podemos deixar de observar o critério da norma mais favorável ao trabalhador no que tange à hierarquia das fontes trabalhistas. E como eu vou apurar este critério da norma mais favorável? Um critério que decorre do princípio da proteção, a norma mais benéfica, mais favorável, a partir do critério da acumulação ou do critério do conglobamento. Então veja, hierarquia das fontes trabalhistas não é como no direito civil, não existe uma rigidez hierárquica entre as diversas fontes formais, sejam elas heterônomas ou autônomas, no direito trabalhista. O que guia o intérprete é o critério da norma mais favorável, e para que eu possa apurar, dizer o que é mais favorável, eu tenho que prestar atenção a algumas teorias nascidas na doutrina e na jurisprudência trabalhistas. Basicamente, são duas teorias que se contrapõem. A teoria do conglobamento e a teoria da acumulação. Há ainda aqueles que, na teoria do conglobamento, trazem uma terceira espécie, teoria do conglobamento mitigado. Mas vamos lá, vamos por partes. Teoria da acumulação. Na teoria da acumulação, se eu tiver um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva do trabalho coexistindo, ou até mesmo um acordo coletivo, uma convenção coletiva e um regulamento
de empresa coexistindo, qual deles eu devo observar? Tendo em vista que são normas que aderem ao contrato de trabalho. Pela teoria da acumulação, como o próprio nome diz, você deve somar. Você deve verificar aquilo que é mais vantajoso em cada instrumento, em cada documento e extrair as regras ou o conjunto de regras que for mais benéfico ao empregado. Essa teoria da acumulação, ela é minoritária. Ela é bastante criticada pelos doutrinadores trabalhistas, pela jurisprudência trabalhista. Por quê, pessoal? Porque, sob o ponto de vista da interpretação sistemática, não há, do ponto de vista científico, não há como eu pensar regras que se mostrem favoráveis e desprezar, não observar, não aplicar aquelas outras que possam ser desfavoráveis à figura do empregado. Então imagine você, eu tenho um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, coexistindo, e eu tenho lá o acordo da convenção coletiva com vários capítulos, férias, duração da jornada de trabalho, normas de jornada de trabalho, questões envolvendo saúde e segurança trabalhista, questões envolvendo gratificações, prêmios. E o acordo coletivo, eu aproveito algumas, não é nem o conjunto de regras afeta um determinado tema, eu simplesmente penso o que é melhor e toda aquela outra parte que foi fruto da negociação coletiva, que foi fruto da autonomia negocial coletiva, passa a ser desprezado. Isso não faz sentido, isso não tem como ser admitido. É uma questão de coerência, de coesão do sistema normativo. A teoria do conglobamento, por sua vez, dirá a você que faça uma comparação, um cotejamento entre os instrumentos negociais coletivos, entre os diplomas normativos e extraia o que for mais favorável ao empregado no seu conjunto. Veja, do ponto da harmonia jurídica, da coesão, da coerência, que são postulados interpretativos do direito, não só do direito do trabalho. Faz muito mais sentido, do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista científico, parece muito mais acertado valer-se da teoria do conglobamento. E a teoria do conglobamento mitigado? Neste caso, defende-se a comparação não propriamente entre o acordo coletivo, a convenção coletiva de trabalho. Defende-se a aplicação do que for mais favorável do conjunto de normas afetos a um determinado tema que for mais favorável ao empregado. Exemplifico para você, para que não fique confuso. No acordo coletivo, o capítulo férias, eu tenho lá um número X de normas coletivas relativa às férias. Se esse conjunto de normas que dizem respeito às férias for mais vantajoso que o conjunto de normas que trata das férias na convenção coletiva, eu aplico o acordo coletivo. Por sua vez, no que tange a jornada de trabalho, a duração do trabalho, se o conjunto de normas sobre jornada de trabalho da convenção coletiva for mais favorável, eu me valho do que estiver na convenção coletiva em detrimento do que está no acordo coletivo de trabalho. Da mesma forma, os doutrinadores, os críticos da teoria da acumulação, mantêm a crítica aos adeptos da teoria
do conglobamento mitigado, porque dizem que a vontade negocial dos atores coletivos, sindicatos de empregados e empregadores ou empresa e sindicato dos trabalhadores, será desrespeitada. Sem falar na surpresa para o empregador, que decidiu por um conjunto de normas, de princípios e de regras e se vê traído por uma interpretação que desconsidera o aspecto global da pactuação realizada. Ok? O que prevalece na doutrina e na jurisprudência? A teoria do conglobamento, a comparação entre instrumentos negociais coletivos diversos, entre diplomas normativos diversos, certo? Isso que prevalece na doutrina e na jurisprudência é o seu caminho seguro nos concursos públicos, tanto nas provas objetivas como nas provas subjetivas. Ok? Na próxima aula, nós vamos começar a falar da eficácia das normas trabalhistas, tanto no tempo como no espaço. Até lá, obrigado por estarem conosco. PCI Concursos. Até!